para exibir ou esconder um objeto, né, então a gente pode utilizar um valor booleano, né, que pode ser, a gente pode criar esse valor booleano através da ferramenta caixa para exibir objetos, mas também a gente pode exibir ou esconder objetos através de uma condição ou um conjunto de condições. Então, por exemplo, eu fiz aqui um triângulo e eu quero que esse triângulo seja exibido somente quando essas duas retas, a reta G e a reta F, forem paralelas. Tá? Então, eu quero que ele seja exibido quando as retas são paralelas. Então, o que eu faço? Esse objeto que eu quero exibir ou esconder de acordo com uma condição, eu vou selecionar ele. Na verdade, eu vou clicar com o botão direito, vou acessar as propriedades dele, né? E ele está selecionado aqui, ó, na janela de álgebra, o triângulo T1, né? Qual a condição para exibir? A gente sempre vai digitar aqui a condição para exibir esse objeto. Então, a condição para exibir é que as retas F e G sejam paralelas. Então, vou digitar aqui F paralela a G. O paralelo, a gente acessa o sinal de retas paralelas aqui nesse teclado virtual. Esses dois tracinhos verticais, tá? Ó, se você deixar o mouse em cima, ele vai dizer o significado desses símbolos. Então, aqui, paralelo. Então, F paralelo a G, beleza. Então, agora eu vou fechar aqui. Então, veja que o triângulo foi ocultado, né? Não foi ocultado esses segmentos aqui, porque eu não os selecionei, né? Deveria ter selecionado. Então, vamos selecionar agora. Vamos segurar o Ctrl para selecionar todos de uma vez, né? Clica com o botão direito, acessa propriedades e aqui em objetos a mesma coisa, F paralelo a G. Então vou fechar. Pronto, agora ocultou mesmo, né? E quando que eles serão exibidos? O triângulo será exibido somente quando as retas forem paralelas. Então eu posso movimentar a reta aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou posicionar essa reta de forma que ela seja paralela, né, à reta F, né? Então agora elas são paralelas e foi exibido o triângulo, tá vendo? Quando elas não são paralelas, não é exibido, beleza? E se eu quiser o contrário, né? Ou seja, eu quero exibir quando elas não são paralelas. Em outras palavras, eu quero exibir esse triângulo quando a interseção entre essas retas não for vazia. O que eu faço? Eu seleciono, né, o triângulo e todos os elementos que compõem ele. Então, está aqui o triângulo e eu agora preciso selecionar os segmentos também. Segmento L, G1 e F1. Então tá aqui, está selecionado. Clica com o botão direito, acessa as propriedades. Em vez de colocar aqui F paralelo a G, né, a gente coloca a negativa. Então aqui tem um sinal aqui, ó, de negação, né? A negativa dessa afirmação. Então coloca o sinal de negação e entre parênteses, né, F paralelo a G. Tá bom? Então, isso aqui significa que a gente vai negar que F é paralelo a G. Então, quando essa condição for satisfeita, quer dizer, quando F e G forem concorrentes, né, essa é a condição para exibir o triângulo. Tá bom? Então, vamos lá. Como elas estão paralelas, o triângulo está escondido. Agora, vamos deixar elas não paralelas, né? No caso aqui, elas são concorrentes. Aí o triângulo é exibido. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar aqui para vocês a resolução de uma questão da UBMAP. Essa é a prova da primeira fase de nível 2 do ano de 2022, tá? Vamos trabalhar a questão 19. Então ela diz assim: a figura abaixo é formada por dois quadrados parcialmente sobrepostos. A interseção desses quadrados com contorno preto tem área 18 cm² e perímetro 20 cm.
Então, essa região aqui de interseção tem área de 18 centímetros quadrados e o perímetro de 20 centímetros. A união desses quadrados com o contorno vermelho tem área 163 centímetros quadrados e perímetro 56 centímetros. Então, veja, a união dos quadrados com o contorno vermelho aqui, ó. Então, só o contorno dessa figura, né? Ela forma um polígono que tem uma área de 163 centímetros quadrados e o perímetro igual a 56 centímetros. A pergunta qual é a diferença entre as áreas dos dois quadrados? Então, quero saber o resultado da área do maior quadrado menos a área do menor quadrado. Tá? Bom, vamos ver aqui no GeoGebra, né? Então, eu tenho aqui a construção, né? Então, veja, aqui eu tenho a interseção, né, dos dois quadrados, a área é 18 centímetros quadrados, e o perímetro dessa região aqui é igual a 20 centímetros. Aí, eu tenho também que a união forma um polígono aqui, ó, de contorno vermelho, né, onde a área total desse polígono é 163 centímetros quadrados, e o contorno aqui em vermelho, né, destacado em vermelho, só o contorno, que é o perímetro dessa figura, é 56 centímetros. Muito bem, vamos indicar o lado do quadrado maior por x e o lado do quadrado menor por y. Portanto, vamos adotar que x é maior do que y, tá bom? Como é que eu calculo a área dos quadrados? A área do quadrado maior, portanto, será x ao quadrado, né? Aqui. Então, vou fazer o seguinte, vou começar a equacionar aqui. X ao quadrado, né? Mais a área do segundo quadrado dá y ao quadrado. Porém, quando eu somo as duas áreas, o que acontece? Ó, veja bem, eu tenho essa figura aqui, né? Eu estou somando x ao quadrado com mais y ao quadrado. Quer dizer, a área do quadrado maior mais a área do quadrado menor. Vamos separar esses quadrados aqui para a gente entender essa soma, né? Então, se eu somar a área do quadrado maior mais a área do quadrado menor, quer dizer, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu estou somando duas vezes essa região em cinza. Tá vendo? Né? Duas vezes, porque uma ela faz parte, né, do quadrado maior e também do quadrado menor, porque ela se sobrepõe, que é uma região comum aos dois quadrados, né? E qual é a área dessa região aí? A área dessa região é 18. Então, se eu somar as duas áreas dos quadrados e tirar uma vez essa área, eu tenho a área total da figura, que é 163 centímetros quadrados. Então, daí a gente tira a primeira igualdade, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 18 igual a 163. Agora, vamos pensar nos perímetros, né, dessas figuras. Então, eu tenho aqui que o perímetro do quadrado maior, vamos separar as figuras. Se eu estou indicando o lado desse quadrado por x, o perímetro vai ser 4x. E o perímetro do quadrado menor, cujo lado eu indiquei por y, vai ser 4y. Se eu somar, né, os dois perímetros, né, 4x mais 4y, vamos observar agora o que acontece, né, em relação àquela região, ó, aquela região ali comum. Veja, eu somei o perímetro dos dois quadrados, né? A região comum, qual que é o perímetro dela? A gente sabe que o perímetro da região comum é 20 centímetros. Então, esse lado aqui, mais esse pequenininho, mais este outro, dá 20 centímetros. Quando eu somo, né, a região dos dois quadrados, eu estou somando, observe que eu estou somando esse pedaço aqui, que é parte, né, de um lado do quadrado maior, mais esse outro pedaço aqui, que também é parte de um lado do quadrado maior, e estou somando também os outros dois pedaços aqui, que são parte de lados do quadrado menor, né? Se eu tirar
esse perímetro que vale 20, o que eu vou ter, né? Depois de somar, então, o perímetro do quadrado maior mais o perímetro do quadrado menor, 4x mais 4y, e subtrair de 20, o que vai sobrar? Vai sobrar o perímetro da figura que se forma aqui, né? Do contorno em vermelho, que vale quanto? Vale 56. Então, eu tenho a segunda igualdade, 4x mais 4y menos 20 igual a 56. Aí, a gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, a gente consegue resolver esse sistema, né? Então, aqui fazendo as contas, eu caio nesse sistema aqui, né? Aí, eu posso substituir o y aqui por 19 menos x, né? É só isolar o y na segunda igualdade, vai ficar y igual a 19 menos x, e substituir na de cima. Então, eu tenho essa situação. Aqui é 181, tá? Vamos corrigir esse texto aqui, né? Aqui é 181. Muito bem. E agora, resolvendo, né, mais um passo aí dessa equação, eu vou ficar com a seguinte situação, né? Fazendo aqui, desenvolvendo, né, esse quadrado aqui, e depois agrupando os termos comuns, a gente vai ter uma equação quadrática, x ao quadrado menos 19x mais 90 igual a zero. A gente pode resolver isso, né, utilizando aí a fórmula de Bhaskara. A gente vai cair no seguinte resultado para x. X é igual a 19 mais ou menos 1 sobre 2. Portanto, o x vale 10 ou 9. As soluções seriam 10 ou 9. Para x igual a 10, significa que o y é 9, tá vendo? A gente volta nessa equação, né? Se x é 10, o y é 9. E se o x for 9, o y é 10. Como nós supomos que o x é o lado do maior quadrado, então a gente só está interessado nessa solução, x igual a 10 e y igual a 9. Qual era a pergunta? A diferença, né, entre as áreas, certo? Então, você tem aqui 100 menos 80, a área do quadrado maior vai ser 100, né? A área do quadrado menor vai ser 81. Então, 100 menos 81, a gente vai obter aí a resposta que é 19. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a gente usou aqui caixas de seleção para exibir e ocultar construções, né, que sejam mais convenientes para uma determinada situação, né? E nós também usamos um controle deslizante para ocultar e exibir esses textos aqui, tá? Eu já excluí esse controle deslizante porque agora eu vou mostrar como que eu fiz isso, né? Que em vez de usar uma caixa de seleção, eu posso usar um controle deslizante também para ocultar ou exibir objetos. No caso, esses objetos são esses textos aqui, beleza? Bom, primeira coisa, então, vamos criar o nosso controle deslizante. Esse controle deslizante aqui, ele vai começar em 0 e vai até 6, porque são 6, eu tenho 6 passos aqui para mostrar, tá? E o incremento dele é de 1 em 1. Eu poderia escolher aqui, ó, número inteiro, né? E aí eu colocaria de 0 a 6, o incremento automaticamente poderia ser de 1 em 1. Poderia ser de mais, né, do que 1, de 2 em 2, de 3 em 3, mas a gente quer de 1 em 1 mesmo, tá? Muito bem. Esse controle deslizante, até agora, ele não tem nenhuma função, né? Ele não faz nada aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que, quando ele seja 1, ele mostre apenas o primeiro passo dessa equação, né? Da resolução desse problema, que é obter essas duas igualdades aqui. Quando n for 2, eu quero que ele mostre o próximo sistema, que é equivalente ao primeiro, né, quando a gente simplifica, e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou selecionar o texto, né, nas propriedades, na barra avançado,
aqui na condição para exibir o objeto, eu vou escrever o seguinte, ó. Como ele é o primeiro, ele vai ser exibido quando o controle deslizante, chamado de U aqui, né, cujo nome é U, for maior ou igual a 1. Então, quando eu pegar o controle deslizante e colocar em 0, essa condição não está satisfeita, então o objeto estará oculto. Quando eu passar o controle deslizante para 1 ou maior do que 1, qualquer valor maior ou igual a 1, o primeiro sistema ali linear ficará visível, beleza? Ó, eu posso digitar assim, pessoal, mas também é possível e mais recomendado acessar esse teclado virtual aqui, né? Ó, e utilizar o sinal de maior ou igual, tá? Tecla Tab, né? Para ele entender esse comando aqui, nessa linha aqui, tá? Beleza. Agora, vou passar para o texto 2. Qual que vai ser a condição do texto 2? U maior ou igual a 2. Aperta Tab, olha lá, ele já entendeu que é U maior ou igual a 2. Então, o que acontece? Quando U for 0 ou 1, aquele segundo sistema não ficará visível. Quando ele for 2, quando o controle deslizante for 2 ou mais, então tanto o primeiro quanto o segundo objeto ficarão visíveis, né? E assim por diante. Então eu vou pegar aqui o terceiro texto, vai ser U maior ou igual a 3, a tecla Tab, tá? Não esquece dessa parte. Agora, U maior ou igual a 4. Próximo texto, U maior ou igual a 5. Vamos ver se eu teclei Tab aqui, ó. Tá vendo? No 4 eu não teclei Tab, ó. Ele não gravou a condição. U maior ou igual a 4. Para o texto 4, aí tecla Tab. No 5, ok. E o último aqui, último texto ali, U maior ou igual a 6. Muito bem, vou fechar essa guia. E olha lá, quando U é igual a 2, ele está mostrando as duas primeiras partes da resolução. Vou colocar U igual a 0, não mostra nenhuma. Então a gente começa a resolução, explica como se chega no primeiro sistema, né? Nas primeiras igualdades. Depois disso, a gente passa para um sistema simplificado e aí a gente faz uma substituição, né? A gente desenvolve essa equação, né? Resolve Bhaskara e chega nos resultados.